Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, com o microfone. A paz do Senhor, minha igreja. Amém. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor para ministrarmos aqui aquilo que Ele tem colocado ao nosso coração. Digo de passagem que eu já estava com saudade, né? Passei aí umas 2, 3 semanas aí um pouco descansando, né? E aí aprove o Senhor a gente voltar e logo, né, o pastor Muniz já dá logo uma missão para a gente aí de trazer a palavra. E glória a Deus por isso. Eu faço o que eu amo, que é estar na casa do Senhor, ministrando aquilo que Ele tem colocado ao meu coração. Agradecer à igreja pelas orações, né? A gente sabe que nessa dificuldade que a gente às vezes passa, e o Senhor tem sempre se levantado para nos ajudar e trazer para as nossas vidas assim um bálsamo. E eu tenho orado para que da mesma forma que os irmãos orem por mim, eu também tenho orado para os irmãos aí, né, para que Deus possa abençoar cada um de vocês, né, segundo aquilo que Ele tem para nós. Amém? A mensagem de hoje, irmãos, está no telão aí? Vamos ler junto aí, irmãos? Quando o céu silencia. Amém? Aí ela está lá em Jó, capítulo de número 23. Nós vamos fazer a leitura aí do versículo 8. Almeida Revista e Atualizada, por favor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando o céu silencia, e aí eu botei um subtema aqui para a gente meditar, encontrando fé quando Deus parece distante. É muito propício. Muitas vezes a gente... Obrigado, Maria. Deus abençoe. Jó capítulo 23, versículo 8, diz assim, ó: E eis que, se me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não o percebo. Vai agora lá para o versículo de número 10. Nós vamos ler só a parte A desse versículo aí. Mas Ele sabe o meu caminho. Vamos repetir todo mundo junto aí? Mas Ele sabe o meu caminho. Amém. Podeis assentar, meus queridos? O Senhor, primeiramente eu quero agradecer aqui a presença de um amigo meu, Revalino. É um prazer receber você aqui conosco, meu irmão. Revalino é um amigo que trabalhou comigo há muitos anos atrás, né? E por causa do negócio com propósito, chegou a notícia que eu estava aqui, e aí ele veio fazer essa visita. Quero agradecer a você e dizer que aqui é a casa do Senhor, você pode ficar à vontade, né? E as nossas orações, você já está incluso, né, no meio das nossas orações, porque essa é uma igreja que gosta de orar, uma igreja que gosta de interceder pelos nossos amigos e visitantes. Amém, queridos? Vamos lá. Meus irmãos, quantos de nós já se pegou nesse tema aí, quando o céu silencia? Às vezes você está passando uma dificuldade muito grande, um problema muito grande, você ora, e parece que, vamos usar aquele jargão assembleano, parece que o céu está de bronze. A sua oração não passa. Você está ali orando, você está ali buscando a Deus, a luta é muito grande, muito ferrenha, e às vezes você não ouve ali, você não consegue enxergar, né, uma ação direta de Deus na sua vida, uma solução imediata, até porque nós somos muitos imediatistas, né? Às vezes a gente ora e já quer que o Senhor responda, abre o chão, já engole os inimigos, né? Que a conta bancária já de um dia para a noite ela já venha já poupuda, né? Só que muitas vezes existe um processo, e aí a gente tem que entender isso aí, e é o que a gente vai tratar disso aí hoje. Quando nós clamamos a Deus, e nós sentimos que existe ali um vazio, às vezes a resposta não vem, né? E no calor das nossas aflições, o mais interessante é que, às vezes, nós ficamos inquietos com essa questão e, às vezes, nós não conseguimos entender. Até por causa, vamos colocar nessa colocação assim, pela intensidade da prova que você está passando, né? E o silêncio de Deus, muitas vezes, nesse momento, ele pode ser angustiante. Pode, né, deixar você assim, bem passado. E
Quando nós observamos isso aí, e o Senhor não responde ali às nossas orações, parece que a expectativa que a gente tem, ela se frustra. Parece que quando a gente coloca os nossos anseios, aquilo que nós precisamos nas mãos do Senhor, e aí não vem, e o coração fica ali ansioso, e a gente sente, é impossível a gente não sentir essa questão de você achar que Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, né? Porque é nosso, justamente por causa disso, pela ansiedade, pela vontade de receber aquilo que o Senhor tem nesse momento para a gente quer porque quer, e é assim que é assim que funciona com a gente. Só que isso desencadeia um monte de coisas dentro da nossa vida, da nossa alma, né? Mas quando aprendemos que quando o céu parece silenciar, a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia. E nós observamos um primeiro texto aqui para a gente ver, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, a parte B, lá no finalzinho. Jesus está lá na cruz e ele solta uma palavrinha assim, que eu coloquei ela aqui, eu não vou ler o texto todo, mas lá ele diz o seguinte assim, ó: por que me abandonaste? Né? Então, até o próprio Senhor Jesus, quando ele estava lá na cruz, né, ele passou por essa questão aí: por que me abandonaste? E aí eu fui pegar a raiz dessa passagem que Cristo citou, né? E a raiz dessa passagem, ela se encontra lá em Salmos, capítulo de número 22, no versículo 1 e 2, quando o rei Davi, ele fez esse salmo num momento de muita angústia, muito sofrimento. E aí a gente observa, nesse texto, assim, a angústia que Davi estava. Porque ele diz o seguinte, ó: meu Deus, por que me abandonaste? Foi a mesma coisa que Cristo falou lá. E aí ele diz assim, ó: por que ficas tão longe? Olha só, às vezes você está orando e você não sente que Deus está perto. Você não sente que a presença dele está do teu lado. Por quê? Porque você quer sentir, você quer que a coisa mova, você quer, né, que o seu problema ele seja resolvido. E aí Davi continua: por que não escutas quando eu grito pedindo socorro? Eu fico imaginando assim, porque isso já aconteceu comigo. Porque nós somos seres humanos e a gente tem essa questão aí. Às vezes, quando você está no seu quarto, em secreto, ou você pegou o carro, você está dirigindo, você foi, e só está você lá dentro lá. E na intimidade ali do seu, né, do seu momento ali, você às vezes grita, né: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que, né? E aí você vai gritar, você vai, né? E aqui é o que Davi registra: porque não escuta quando eu grito pedindo socorro. Imagina a angústia, irmão, o sofrimento, a dificuldade. E você está ali clamando, mas parece que Deus não ouve. E ele continua dizendo assim, ó: meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Olha só. E você está na angústia, você precisa de um alívio, de um socorro ali. E eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Por quê? Porque a luta, ela está muito grande. E aí, a sua mente, ela não te dá o sossego que você precisa. Porque por mais que você se distraia, vou ver um filme, vou sair, vou ali, vou voltar, mas quando você está no seu cantinho normal, a sua mente vai lá naquele lugar e fala assim: ó, o teu problema ainda persegue você. O seu problema, ele ainda está aqui, ele ainda não foi resolvido. E tudo aquilo que você descansou na sua caminhada, quando você volta, a sua mente faz com que você reviva tudo aquilo, todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos no qual você está passando por essa dificuldade. Quando o céu silencia, meu irmão, o que fazer? Jó, ele nos ensina que mesmo quando nós não sentimos a presença de Deus, Ele conhece cada passo dos nossos caminhos. A gente precisa de entender isso aí. E a gente vai ver que a prova que você passa, ela tem algumas coisas que são, que fazem parte do nosso aprendizado diante do Senhor. E eu já digo, de antemão, o Senhor, Ele é contigo.
O Senhor, Ele está enxergando você numa dimensão que você nem imagina. E Ele sabe, meu irmão, a sua dificuldade. Ele sabe o momento em que você está passando. Ele sabe que a sua realidade é uma realidade diferente para a vida que você deseja, que você almeja. Jó, ele era um homem justo, mas ele sofreu perdas enormes. E ele sentiu ali, em determinado momento, um silêncio de Deus muito profundo. Você está conseguindo entender isso aí? Jó, ele sofreu ali sozinho, calado. Porque na época em que Jó estava passando pela tribulação dele, as pessoas o criticavam. As pessoas perguntavam a ele, aonde está o teu Deus? E quantos de nós, servindo ao Senhor, porque sabem que você é evangélico, que você é crente, que você serve ao Senhor, e a primeira coisa que eles perguntam é assim, você vai para a igreja todo dia, você é dizimista fiel, você adora a Deus em cima do púlpito, você canta, você louva, você prega. Mas por que você está passando tanta prova? Às vezes a resposta ela é dura. Às vezes nós não temos resposta. Essa é a grande verdade. Mas hoje, eu ainda nem entrei na lição ainda, mas hoje nós vamos aprender o que isso significa nas nossas vidas. Primeiro ponto que nós vamos observar hoje, o silêncio de Deus e a prova de fé. O silêncio de Deus é a prova de fé. Vamos guardar isso aí que eu vou falando e ele vai colocando aí para vocês entendendo isso aí. O nosso texto, para a gente meditar em cima disso aí, Hebreus 11, versículo 1, que ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é um texto muito conhecido pela igreja, que ele fala que você precisa de ter fé ali. 5 coisinhas a gente olha só dentro desse versículo aí. A primeira dele é a fé. A fé, ela é o ponto de partida para a sua compreensão dentro do seu problema. Nós precisamos de ter uma fé enraizada no Senhor, uma fé madura. A outra coisa que a gente precisa entender dentro desse texto de Hebreus 11:1 é a certeza. A certeza, ela enfatiza aqui a confiança inabalável, né, e a segurança que nós esperamos. Nós precisamos disso aí. Agora, a terceira coisa que a gente percebe dentro desse texto é a convicção. A convicção, ela reforça a ideia de fé, dá prova na realidade que são coisas invisíveis. Mas eu preciso de ter convicção que o Senhor vai agir no meu problema. Só que o ser humano ele tem essa questão de, ora ele coloca o problema na mão do Senhor e ora ele tira. Olha só quanta dificuldade. A quarta coisa, ela é esperança. Esse versículo, olha só, ele já falou de fé, de certeza, de convicção, e agora ele está trazendo para você a esperança. Nós temos que ter esperança. E a esperança, ela só acontece em Deus. Eu preciso de ter esperança. Está difícil, está complicado, mas eu tenho que ter uma esperança que o Senhor vai agir, que Ele vai fazer acontecer e que a coisa vai ser resolvida. E a última dessas 5 coisas é a questão do invisível. A gente não vê. O problema é real, mas a ação de Deus ela é invisível. Por quê? Porque você já ouviu esse jargão aqui, que enquanto você dorme, Deus trabalha? É mais ou menos dessa forma. Deus ele não para. Deus ele não descansa. Em todos os momentos, não tire somente disso. Deus ele vai estar trabalhando na sua causa. Aqui, quando Jó, a gente entende o contexto de Jó, que foi um contexto realmente diferente, mas enquanto Jó estava lá, Deus estava preparando para ele um final. E a gente sabe que aqueles que leram o livro de Jó, a gente sabe que lá no final Deus restituiu a Jó aquilo que ele precisava. A gente precisa entender essas coisas. E dentro disso, primeira coisa, nós precisamos entender o silêncio. Está aí na tela aí, ó, entender o silêncio como prova de fé. Se você não entender aquilo que Deus está fazendo contigo,
a sua luta vai ser muito mais complicada, muito mais difícil. E aí o que acontece? O silêncio divino, ele não significa um abandono da sua vida, do seu problema. Deus não vai fazer isso com você, não vai. Ele não vai te abandonar. Mas a gente precisa entender que é uma oportunidade de fortalecer você, tanto na fé como na área que você precisa ser fortificado. Irmãos, a gente às vezes quer que as coisas aconteçam, mas o Senhor, Ele tem a pedagogia dele para ensinar a gente de forma que a gente não entende. E para uns, esse entendimento vem mais rápido, para outros demora a entender, e aí o sofrimento às vezes é maior. Mas o que a gente faz? Jó, ele permaneceu firme, apesar de não ver Deus agindo. Quem é que vê Deus agindo aqui, irmãos? Você não consegue ver. Deus está agindo, mas a gente não consegue enxergar. E Ele está trabalhando. Jesus mesmo diz assim, o meu Pai trabalha até hoje. Então significa que Deus, dentro da sua causa, Ele está trabalhando. Vejamos ali a confiança de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21. Ele diz o seguinte, e disse, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei. Para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falha alguma. A primeira coisa que o ser humano faz, quando ele está numa prova muito gorda, muito grande, ele quer atribuir a Deus um problema que é dele. Você vê, Jó passou por uma situação tão grande, tão problemática, a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. E ele também não atribuiu a Deus o seu problema. E a gente quer jogar isso na conta do Senhor. É complicado, mas olha só. A segunda coisa que nós precisamos entender aí é que o deserto como espaço de crescimento espiritual. Então, a primeira coisa, entender o silêncio. E agora, entender o deserto. Esse deserto, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que passar por ele. A diferença de todas as coisas é como você passa por esse deserto. É como você caminha dentro de uma situação na qual a sua mente diz para você assim, o céu está em silêncio. Olha só. E aí nós aprendemos algumas coisas. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Olha só o que a Bíblia diz com relação a isso aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Ele vai fazer você lembrar por todas as coisas. Por quê? Porque Ele quer te ensinar. A pedagogia dele é diferente. E você precisa entender que há um processo e há um caminho a ser percorrido. E de todas as coisas, quando você estiver murmurando, o Senhor vai fazer, lembra aí da sua prova no deserto? Aquilo que você estava passando, que você falou para mim assim, é impossível passar. E Deus abençoou a sua vida e você conseguiu transpor aquilo que o deserto impunha para você. Então o Senhor, Ele consegue trazer para que nós entendamos que mesmo durante a prova, há um processo de aprendizagem. E o Senhor, conforme a Bíblia, Ele vai e traz isso aí. Lá na parte final, Ele fala assim, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele queria saber se durante a prova você ia adorar Ele ou você ia continuar murmurando. Durante a sua prova, você se ajoelha e agradece a Deus e você fala com Ele para Ele te livrar? Ou você somente murmura? A gente lembra que quando o povo de Deus eles estavam presos ali no Egito, e aí o Senhor fez tudo aquilo para tirar eles do cativeiro do Egito. Eles começaram a andar no deserto. Eles passaram 40 anos andando no deserto. E a Bíblia fala que somente 2 entraram na terra prometida. Uma geração inteira se perdeu por causa da murmuração e a desobediência ao Senhor. Olha só que coisa. Então, na sua prova, você vai escolher o quê? Obedecer ou murmurar? A gente precisa entender essas coisas. E Deus usa o silêncio para nos ensinar 3 coisinhas. Paciência, humildade e dependência. Essas 3 coisinhas simples.
E aí, assim, quando nós vamos aprendendo, nós vamos vencendo essas coisas. Segundo ponto de hoje, o propósito oculto no silêncio. É importante a gente entender essas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está achando que Deus não está agindo não, meu irmão? Ele está. E Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem a seu favor, mesmo que agora você não enxergue. Você sabe o que vai acontecer? Que quando você estiver lá, já depois de passado pela prova, já depois de ter vencido, você vai olhar para trás e vai falar assim: rapaz, é verdade, sim, o Senhor estava comigo. Porque não tinha condição de eu passar sozinho sem o Senhor estar me guiando e sem estar me mostrando aquilo, não. Então a gente observa, né, que um dos pontos que nós precisamos ver dentro desse versículo é que a espera, ela constrói a maturidade. Coloca para a gente aí. A espera, ela constrói a maturidade. Quando você espera no Senhor, Ele vai construir em você uma maturidade diferenciada para você passar e transpor aquilo que você precisa. Essa construção de uma maturidade, né, ela desperta 5 coisas dentro da gente. A primeira dela é o aprendizado. Isso aí é fato. O aprendizado é um processo contínuo. Você já não chega de repente e aprende. Não, você começa a aprender devagarzinho até você chegar naquilo que você precisa. A segunda coisa, o desenvolvimento, que é uma evolução gradual do processo que você está passando. A terceira coisa, responsabilidade. Uma marca que ela é feita por causa da maturidade. Quando você tem maturidade, você começa a criar responsabilidade naquilo que você precisa. E a última coisa aqui dentro desse ponto é o autoconhecimento. Você precisa aprender com aquilo que você está passando e reverter aquilo que você aprendeu para você mesmo. O autoconhecimento dentro do seu próprio problema. E aí eu falo uma coisinha que é sempre interessante para a gente. Você, quando passa por uma dificuldade, você aprende essa dificuldade e você agora ensina o seu irmão que ele vai conseguir vencer. Por quê? Porque você passou. Você conseguiu vencer. A dificuldade vem, meu irmão. Mas tenha paciência, tenha tranquilidade. A demora de Deus, ela não é uma punição para você, mas ela é uma preparação para que você receba algo maior. Você quer ver um exemplo disso aqui? Quando a gente fala a respeito de Lázaro, lá em João 11, de 1 a 44, a gente observa que quando o Senhor recebeu ali a notícia de que Lázaro estava doente, estava à beira da morte, o Senhor ainda demorou 4 dias para viajar e chegar lá onde ele estava. Por que o Senhor não fez isso no estalar de dedo? Porque ele precisava ensinar não só a Lázaro, mas a todas as pessoas que estavam em volta dele sobre um processo, sobre um cuidado, para mostrar para as pessoas daquela época que era necessário, além de necessário, era imperativo que ele ressuscitasse a Lázaro. E se Lázaro tivesse sido curado, ele não tinha morrido. E aí as pessoas, elas não iam acreditar no poder que Deus tem para ressuscitar as pessoas. E a gente observa que, sendo assim, a espera que constrói maturidade, a gente tem 4 coisinhas aqui. Confiança na sabedoria do plano de Deus. A gente precisa de confiar. A gente tem 2 textos aqui, Jeremias 29, 11 e Salmo 37, 7, que fala a respeito dessa confiança. O desenvolvimento espiritual e pessoal da pessoa, a gente precisa ter isso aí. Renovação das forças. Quando a gente está cansado pelo abatimento daquilo que a gente está passando, o Senhor, Ele vem e renova as suas forças. Meu filho está cansado, vem comigo. Eu vou te restaurar, eu vou te levantar, eu vou te dar um fôlego novo para você continuar na sua caminhada. Porque até nisso o Senhor tem cuidado. E se Ele não o fizer, no meio da caminhada você esmorece, você cai. Só que o Senhor, sabendo das nossas condições, Ele fala para mim e para você o seguinte: meu filho, vamos caminhar. Quando você estiver cansado, eu vou restaurar as suas forças.
que isso é uma prerrogativa do Senhor para conosco. Então, se você está cansado hoje pela sua prova, saiba que o Senhor, Ele tem poder para restaurar a sua força nessa noite. Glória a Deus por isso. Significa que você não está só. Significa que a mão do Senhor, ela está estendida sobre você. Glória a Deus. A segunda coisa que nós vemos dentro desse tópico aí, é que também o Senhor, Ele revela ali, no silêncio, Ele revela também um coração crente, um coração ali que é voltado para o Senhor. Quando a gente observa essa questão de revelar, Deus usa a ausência aparente para testar ali as prioridades que você tem com relação àquilo que você tem diante dele. Está numa dificuldade, o que você tem de mais prioridade? Apesar de, vamos imaginar assim, eu quero passar pela minha luta, mas e quanto a glorificar a Deus? Passar por um problema é fácil, para Deus é. Só que o que você vai aprender com isso? Depois do seu problema aprendido, você vai glorificar a Deus na caminhada, durante a caminhada, durante o problema, ou você vai glorificar a Deus só depois que você recebeu? Como é que funciona? Jó, quando a gente observa aqui a passagem de Jó, nas primeiras coisas que foram levadas a Jó como questionamento, aí ele fala, nu vim este mundo, nu tornarei. E aí ele fala uma coisinha bem assim, bendito seja o nome do Senhor. Então, no meio da prova, nós não podemos esquecer de agradecer a Deus até pela prova. Ih, pastor, mas como é que eu vou agradecer pela prova que eu estou passando? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até a coisa mais difícil que você tem, que você está passando, ela tem que glorificar a Deus. Ela tem que glorificar a Deus. E a gente precisa entender essas coisas. Terceiro e último ponto, para não cansar os irmãos. O som do céu que retorna para você aquilo que você precisa. O texto de apoio aí a gente vai olhar lá em Isaías capítulo 30, versículo 18 e 19, na Nova Almeida e Atualizado, que ele diz assim, vamos lá, Por isso, o Senhor o quê, irmãos? Espera, para ter o quê? De quem? E se levanta para compadecer-se de você, porque o Senhor é Deus de... Você está vendo aí? Ele não vai deixar de fazer a justiça na sua vida, não. Jamais. Ele não vai deixar de fazer justiça. Aí ele diz assim, bem-aventurado todos os que nele... Você está esperando no Senhor? Seu problema está tão grande, mas você está enxergando que Deus está vindo com providência. Você está enxergando que a mão de Deus está sobre a sua vida. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela diz para a gente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos esperar no Senhor. Vocês não vão chorar mais, e Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de quem? De vocês. E ouvindo-os, lhes o quê? Responderá. Olha que coisa linda. Você está clamando ao Senhor? Você está buscando a Deus naquilo que você precisa? A Bíblia diz, não é o Ricardo não é o pastor Ricardo não. Ele está dizendo que vai te responder. É o pastor que vai ser usado por Deus. Não, meu irmão, para. Entra no teu quarto, bota teu joelhinho lá, conversa com o Senhor e Ele vai trazer para você a resposta certa. Ele vai trazer para você aquilo que você precisa ouvir. Não é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você precisa ouvir. Nas minhas orações, quando eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, fala comigo, nem que seja para bater, nem que seja para tipo assim, né? Mas eu preciso ouvir.
E a gente tem que buscar essa resposta do Senhor, independente do jeito que ela venha, porque vai trazer para mim maturidade, vai trazer sobre mim responsabilidade, vai trazer sobre mim um entendimento do processo que eu estou passando, para que o Senhor, na hora certa, no tempo certo, Ele seja glorificado nos céus. Aleluia. Esse versículo, ele significa que Deus abençoará o seu povo. O Senhor não se esqueceu de você não, meu irmão. Ele não se esqueceu de você. A mão dele está estendida sobre esta igreja, sobre a sua vida. O primeiro ponto, dentro desse último ponto, ele quer dizer o seguinte, que Deus fala de forma profunda após o silêncio. Porque tem um momento de silêncio, que Deus ele não fala, mas ele está agindo. E aí vem a hora que você tanto busca. É a hora que Deus fala com você. É a hora que Deus entrega para você aquilo que você tanto busca. É a hora que Deus chega para você e fala assim: meu filho, eu estou contigo. Meu filho, a tua prova é grande, mas eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou caminhando com você durante essa prova. Irmãos, quantos de nós hoje não queria estar ajoelhado, orando ao Senhor, e o Senhor falando ao seu ouvido: meu filho, eu estou contigo, assim como ele fez com Josué, seja forte e corajoso. Nós almejamos isso aí, meu irmão. Mas se a resposta de Deus ainda não chegou para você, não esmoreça. Não entristeça o seu coração, não desanime. Não volte para trás, igual o pessoal estava tentando voltar. Deus liberta o povo do Egito. Aí no meio da caminhada do Egito está tão difícil, mas a gente tinha tanta coisa boa no Egito. Que coisa boa, meu irmão. No Egito eles eram escravos. No Egito tudo que eles iam fazer era debaixo de açoite, debaixo de coisas ruins. E o Senhor está promovendo para eles uma coisa nova, um novo lugar, uma terra que mana leite e mel. E mesmo assim eles estavam querendo voltar para o sofrimento no Egito. O nosso coração tem que estar na esperança, tem que estar na frente, tem que estar voltada para o Senhor, porque eu preciso de ânimo, eu preciso de força. Sozinho eu não consigo caminhar. Eu não consigo dar passos adiante. Quando o Salmo ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa lâmpada que ele fala, ele não ilumina o percurso inteiro, não. Ele ilumina cada passo que você dá. Iluminou um pedacinho, opa, vou pisar porque eu sei que tem chão. Iluminou outro, eu vou dar outro passo. Se você tirar essa lâmpada, você vai chegar num abismo e você vai cair. E a Bíblia é tão certa, tão profunda, tão fiel. Ela chega para você e fala assim, ó, eu sou a luz para o seu caminho. Precisamos depender do Senhor totalmente. Deus fala de forma profunda. Isaías 30:19, o clamor do justo sempre será ouvido. O silêncio, ele prepara o crente para ouvir com discernimento e intensidade aquilo que o Senhor precisa falar com você. Agora, qual é a sensibilidade que você tem no seu ouvido para ouvir Deus falando? Porque eu já me peguei, às vezes, Deus falando comigo e eu pensando, não é Deus não. Até que Deus dá uma mexida, não, é eu que estou falando. A gente precisa entender esse momento certo. O Senhor ele fala com a gente numa palavra, num louvor. Às vezes, numa pessoa que passou pelo seu lado, te deu bom dia, Deus está falando contigo. Você não entendeu, você não tem a sensibilidade dentro do Espírito para entender. Hoje a gente teve uma aula de corpo, alma e Espírito. A nossa ligação com o Senhor, a gente hoje não tem essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Você está buscando? Você está indo atrás do Senhor? Você está se colocando numa posição diante do Senhor que tenha uma intimidade com Ele na sua vida? Nós precisamos de mais intimidade. Nós precisamos de relacionamento com o Senhor.
Porque quando nós temos relacionamento, nós estamos sensíveis a quem fala. Nós estamos sensíveis às ordens do Senhor. Nós estamos sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós. Como é que eu vou andar nesta estrada se a luz ela não está clareando aquilo que eu preciso caminhar? Como é que eu vou viver se a luz, que é Cristo, ela não é um condutor na minha vida? Nós temos um exemplo prático também. Elias, lá em 1 Reis 19:11. Elias lá no Monte Horebe. Deus não se revelou a ele no vento. Deus não se revelou a ele num terremoto. Deus não se revelou a ele no fogo. O Senhor veio com a mansidão, com uma voz macia, com uma voz tocante dentro do coração. E o Senhor fala diretamente a ele. Quantos de nós não estamos sensíveis àquilo que o Senhor está falando conosco? Nós estamos esperando um terremoto, um vendaval, uma tempestade para o Senhor falar. O Senhor fala conosco a todo momento. Que nós possamos ter uma sensibilidade ímpar diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer o sussurro do Senhor nos nossos ouvidos. E a última coisa aqui, transformação em intimidade através do silêncio. Jó 42:5-6, ele diz assim, antes eu te conhecia de quê? De ouvir falar. Hoje eu te conheço face a face. Hoje eu sei quem tu és. Hoje eu sei quando a tua voz fala comigo. Hoje eu sei quando o Senhor me para no meio de todos os lugares e fala comigo assim, filho, ouça a minha voz. Filho, vem por aqui. Filho, faça assim. Filho, ande comigo. Filho, me busque mais. Filho, eu sempre... Teve uma palavra uma vez que veio ao meu coração de um pastor que pregou certa vez e ele diz assim, quanto tempo faz que você não ora a Deus? Oh, meu Deus. Quanto tempo faz que você não se recolhe no secreto e você busque a presença de Deus? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que durante a semana que você passou, você não leu a Bíblia nenhuma vez? Quanto tempo faz que você não para entender o processo do Espírito Santo na sua vida? Porque o Espírito Santo ele quer que você cresça, que você desenvolva, que você viva no Espírito. Mas nós procuramos sempre outras coisas, as coisas que botam a carne em ênfase. Nós procuramos coisas que não agradam a Deus. Esse é o motivo do céu estar em silêncio para você. Quando nós buscamos o mundo em vez daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Hoje é um dia que o Senhor fala para mim, para você hoje, como palavra. Venha para perto de mim. Venha ter intimidade. Venha ouvir a minha palavra. Venha participar comigo daquilo que eu tenho para você. A Bíblia diz que maiores são os planos de Deus do que os nossos. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se o meu plano, o meu projeto for pífio diante de Deus, Senhor, me dê o seu projeto. Me dê, Senhor, aquilo que eu preciso para viver contigo. Aleluia. Nós fizemos um congresso há anos atrás, em que fala assim, Deus destrói sonhos. Uma pergunta. Ele não destrói sonhos. A diferença é que os sonhos dele são maiores do que os nossos. Aquilo que ele tem para mim é maior do que aquilo que eu imagino. E como eu não quero viver na presença de Deus, como eu não quero viver diante de um Deus tão maravilhoso, que tem poder sobre o céu, sobre todas as coisas. Eu estava com uma ministração para trazer hoje. O nome dela é Quem é este homem? Mas de última hora o Senhor foi e me fez trazer essa mensagem. Mas nós precisamos entender de fato quem é este homem. Este homem que dentro de um barco, dormindo, o barco sobrecarregado sobre as ondas entrando dentro do barco. Os discípulos, todo mundo preocupado, porque as ondas estavam entrando dentro do barco.
Só que eles esquecem que lá na margem, quando o Senhor falou assim, ó, vamos entrar dentro do barco, passamos nós para o outro lado. Meu irmão, só dessa palavra já era suficiente, porque o Senhor não falou assim, não, vai passar só eu e o Muniz. O restante não vai não. Mas ele falou assim, ó, passamos nós para o outro lado. E diante de um mar revolto, bravio, os discípulos do Senhor, Senhor, acorda, porque nós vamos perecer, nós vamos morrer. E o Senhor olha para eles e diz assim, homens de pouca fé. E aí ele diz assim, ó, aquieta-te mar, aquieta-te vento. E aí vem a fala dos apóstolos que estavam lá dentro. Quem é este homem que até os ventos e os mares lhes obedecem? Oh, aleluia. Nós estamos diante de um Deus criador dos céus e da terra. Ele tem poder sobre toda a natureza. Ele é criador do homem, assim como nós vimos hoje na escola bíblica. Ele formou o homem do barro. Se este é o Senhor que eu sirvo, qual é o tamanho do meu problema? Quem é este homem na sua vida? Qual é o problema que você está enfrentando, que o silêncio de Deus ele não esteja corrigido para que você seja vitorioso? Aleluia. Gostaria que você se colocasse de pé. Prometi que não ia me alongar muito. Aleluia. Você que está passando problema hoje, que na sua vida essa tempestade parece um silêncio diante de você. E você não consegue ouvir ali aquilo que Deus tem para você. Você não consegue ouvir Deus falando ao seu coração. Você não consegue ouvir o que Deus tem para você. Você não consegue entender por que Deus não entra com providência. Você não consegue entender porque só você passa por esta dor. Se só você está com essa dificuldade. Essa noite, meu irmão, é noite do Senhor olhar para você e responder as suas perguntas. Essa noite, meu irmão, é dia do Senhor olhar para você e falar para você assim, eu estou contigo. Ah, meu irmão, se o Senhor abrisse os nossos olhos para nós entendermos e para nós vermos o mundo espiritual que guerreia neste momento, mostrar para você que a sua luta pode até parecer grande. A sua luta pode até parecer aquela tempestade que estava jogando água dentro do barco. Que a sua luta, no seu íntimo, você tem olhado e falado assim, o céu está em silêncio. O céu não está respondendo aquilo que eu preciso ouvir. Irmão, o Senhor é contigo nesta noite. O Senhor, Ele tem olhado por você de forma ímpar. O Senhor, Ele quer se revelar na sua vida de forma que você nem imagina. Mas Ele requer de mim e de você uma postura diferenciada. Uma postura que consiga ouvir com tranquilidade aquilo que Ele precisa falar aos nossos corações. Ah, meu irmão, como Deus anseia para que você tire um momento na sua vida e coloque Deus neste momento. E reflita de tudo aquilo que Deus já fez, que Deus está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, pastor. Eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que entendem que o seu problema parece maior. E que na sua mente você entendeu que o céu estava em silêncio com relação ao seu problema. Eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar nesta noite com fé. Nós vamos orar nesta noite de forma que os céus ouçam a sua oração. Que o Senhor possa vir diante de você nesta noite e falar para você assim: filho, eu estou
contigo. Irmãos, eu não costumo, meu irmão, fazer esse tipo de coisa. Mas tem coisa que o Espírito Santo, ele nos move, ele nos toca. E eu falo para você com toda certeza no mundo, o Senhor não ia mandar eu dizer esse sermão hoje à toa. Não ia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia para aquelas pessoas que esperam nele. Para aquelas pessoas que entendem que o momento é complicado, o momento é tribulacional, mas o Senhor quer fazer da sua vida um bálsamo. O Senhor quer transformar aquilo que é ruim, aquilo que você não consegue ouvir, em uma bênção para a sua vida. O Senhor entende cada problema que você tem. Ele sabe a origem. Ele sabe a origem. Ele sabe o que se desencadeou até chegar no momento que chegou. E Ele já sabe também como resolver. Isso aí, irmãos, é uma questão de fé íntima. Eu não tenho parte nenhuma nisso aqui. Sabe por quê? Porque eu, pastor Ricardo, pastor Abraão, pastor Muniz, pastor Raimundo, pastor João Alves, nós não temos poder para nada. Aqui nós abrimos a nossa ministração hoje falando de fé. É a fé que move os nossos corações e move o mundo espiritual para que as coisas aconteçam na sua vida. Em muitas coisas, quando Cristo curava as pessoas, Ele falava assim: filha, a tua fé te curou. Filho, a tua fé te salvou. E hoje não é diferente. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Nossa fé precisa ter uma fé que transponha aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. E a minha oração é que hoje essa muralha caia. Que essa muralha que impede você de conseguir os seus objetivos, de estar alcançando aquilo que você precisa, seja derrubado por terra hoje. Não porque o Ricardo quer, não, mas porque o Senhor é poderoso infinitamente mais para fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Paizinho, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor tem separado, Senhor, para que nós ouvíssemos a Tua voz. Paizinho, nesta noite, que o Senhor vem dar uma resposta ao silêncio que nós imaginamos diante de Ti, Pai. Pai, nós pedimos aqui nesta noite, entra com providências hoje, Pai. Oh, Papai, nós clamamos a Ti, Deus. Entra com a Tua providência, Pai. Senhor Jesus, eu não sei dos problemas deles, eu não sei a dificuldade deles, eu não sei qual é a angústia deles, mas eu conheço a Ti, Pai. Eu sei quem Tu és, e eu sei que a Tua mão está estendida para o Teu povo. Senhor Jesus, quebra tudo aquilo que impede os Teus filhos de alcançarem nesta noite aquilo que eles precisam, Pai. Ah, Senhor, se for fé, coloca fé em nós. Ah, Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que nós ouçamos a Tua voz, para que nós entendamos, ó Pai, aquilo que Tu tem para nós. Ah, Papai, venha nesta noite com a Tua providência. Age, Pai, em nome de Jesus. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai. Vai lá na raiz do problema, Pai. Desenrola, Pai. Oh, Pai, modifica, transforma, restaura, Pai. Restitui, Senhor, o que se havia perdido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo nesta noite possa vir sobre cada um dos Teus filhos aqui nesta nave do tempo, Pai. Senhor Jesus, Tu sabe dos nossos problemas, Tu sabe daquilo que precisamos, Tu conhece os nossos íntimos, Senhor, o nosso interior. Pai, traz providência, Pai, para nós. Abra as janelas do céu, Pai. Traga, Senhor, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Em nome de Jesus,